Continuando a explicação, bom, tínhamos falado até então que a Terra, no fundo da Terra, no fundo dos oceanos, que é o lugar onde a Bíblia descreve como abismo ou águas de profundezas, né? Na versão TNT, TNM, lá antes não havia água, né? Não tinha água. Jesus Cristo nasceu antes que no fundo do mundo tivesse água e tivesse fontes de água. Na face desse abismo, né? Lá em Gênesis capítulo 1 fala que havia escuridão, né? No período descrito em Gênesis 1. Tinha água, né? Mas na face tinha escuridão. Quanto o Provérbios capítulo 8, lá menciona a face desse abismo, né? Sem ter água. Aonde fala que Jesus Cristo, ele nasceu antes disso, né? Antes deste período aí. Ou seja, Jesus participou do processo de criação do abismo, né? Criação das fontes das águas. Depois inundou o abismo. Quando chega em Gênesis capítulo 1, já tinha, né, água sobre o abismo. E nessa ocasião havia trevas sobre a face do abismo. Então não era possível enxergar, né? E até hoje ainda a gente não sabe, né, como que é o fundo dos oceanos, né? O fundo do abismo. E hoje, para continuar a explicação sobre isso, eu estou trazendo aqui 3 textos bíblicos que esclarecem muito essas questões. O primeiro texto é o texto de Jó, capítulo 38, versículo 4, que está bem aqui, olha, nessa coluna. Está movimentando aqui na tela. Então, o primeiro texto a gente vai analisar ele, né? Vamos lá. Diz assim: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento ou se tem compreensão. Aqui todos nós sabemos, né, que é a repreensão que Deus, Jeová, estava dando a Jó, né? Ele fez um questionamento duro para Jó. Onde ele estava quando Deus lançava os fundamentos da terra? Onde que Jó estava quando Deus ele tinha lançado os fundamentos da terra? Essa palavra aí, fundamento, Beyased, significa fundamento, né? Fundar, fixar, estabelecer, lançar alicerce, né? Como vocês veem aqui no dicionário, ó, nesse canto aqui, tá? Então, quando Deus lançou os fundamentos da terra, isso aqui já ajuda a gente a entender uma coisa interessante, essa pergunta. Quer dizer, existia então antes não existia esses fundamentos. Não existia esses fundamentos da terra. Porque Deus está perguntando, né? Onde você estava quando eu lancei esses fundamentos? Ou seja, quer dizer que antes de Deus fundar não existia, né? Aí a gente cai aonde? No fundo do abismo, certo? No fundo do abismo. Não tinha. No outro texto que nós analisamos, ela estava falando das montanhas, né? Submersas, né? Pareceu estranho aquilo, não parece? Pois é. Aquilo ali, aquelas montanhas submersas, é exatamente os fundamentos da Terra. Aquelas montanhas lá que estavam submersas, que falado lá em Provérbios capítulo 8, que estariam depois submersas por águas, essas montanhas, esses pilares, esses fundamentos, são os fundamentos da terra, que segura a terra, o alicerce da terra, né? Como falado aqui, ó. Ser fundado, ser colocado, ser fundado, né? Ou seja, Deus fundou essas montanhas, né? Essas montanhas que Jesus Cristo estava falando lá em Provérbios, capítulo 8, que depois elas foram afogadas, né? Submersas em águas, elas são os fundamentos da terra. É o que segura a terra, né? Então, ó, vamos agora passar para o texto de 1 Samuel,
capítulo 2, versículo 8, tá bom? 1 Samuel 2, 8. Se a gente pegar aqui o contexto do texto, a gente vai ver que é uma oração que Ana estava fazendo para Jeová, né, para Deus, no tabernáculo. E ela passou a dizer um monte de coisa, né? Só que só nos interessa neste assunto uma coisa que Ana falou, tá? Nós vamos analisar agora. Tem muitas coisas interessantes aí, cada um depois pode dar uma estudada aí, né, tal. Mas aqui, ó, só neste ponto aqui, ó. Eu vou ler o texto todo, mas é só o final que importa, tá bom? Ele falou assim, ó. Ela falou assim, ó. Levanta do pó o pobre, do montouro levanta o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Este é o ponto, ó. A partir daqui. Porque do Senhor são as colunas da terra. Colunas da terra. E sobre elas pôs ele o mundo. Então, aqui está reconhecendo que as colunas que seguram a terra são do próprio Deus, pois foi ele que estabeleceu. É coerente, né? Ana entendia muito bem isso, né? E depois o escritor de Provérbios, quando escreveu no capítulo 8, ele está fazendo referência a essas colunas, né? Que lá ele chama de montanhas. Então falou assim, olha, porque do Senhor são as colunas da terra. Essas colunas, olha, sobre as colunas, sobre elas, pôs-se ele o mundo. Então, essas colunas seguram o mundo, né? Vamos aqui ver outras versões da Bíblia. Como que outras Bíblias vertem este texto? Aqui, ó, começando por essa aqui, ó. Para fazer herdar o trono, porque o Senhor são os alicerces da terra. Alicerces. Alicerces da terra. E aqui, olha, já verte como colunas da terra. E as duas concordam? Ele assentou sobre eles, sobre essas colunas, o mundo. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, né? Possivelmente você nunca ouviu falar disso que eu estou falando aqui. Alicerces da terra, colunas da terra, versão essa, Almeida século XXI. Almeida recebida, colunas. Vamos pular as Almeidas aqui. Vamos ler a Bíblia Ave Maria. Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo, né? É engraçado, né? As colunas da terra seguram o mundo, né? Tenta imaginar isso aí num mundo heliocêntrico. Você não consegue entender nada disso, né? Então, ó, ele ergue, né, a poeira, o fraco e tira o lixo do indigente. Não é essa parte que nos interessa. Pois Javé pertence às colunas da terra, e sobre elas ele assentou o mundo, tá vendo? Aqui na versão Sefer hebraica, né, uma das bíblias mais respeitadas do mundo, diz, porque do eterno são os alicerces da terra, e sobre ele assentou o mundo, né? Então, veja aí, ó. Aqui, ó, capa nova. Bíblia capa nova. Do Senhor são as colunas da terra, e sobre elas apoiou o mundo. Pertence os fundamentos da terra, né? Ah, olha essa Bíblia. King James, 1611, uma das Bíblias mais antigas, né? Que existe. Olha aqui. Pois os pilares da terra são do Senhor,
e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Que coisa fantástica isso. Que coisa fantástica essa tradução. King James, neste versículo, né? Aqui na LTT, né? Bíblia de Estudo. Vamos lá. Porque o Senhor são as colunas que sustentam a terra. Sustentou sobre elas o mundo. Tá vendo? NVI. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Tá vendo? Eles estabelecem o mundo. NVI. Os alicerces, né? Isso aqui é bom para comparar, tá vendo? Vamos colocar nessa aqui, olha. Tradução brasileira. Pois de Jeová são as colunas da terra, e sobre elas tem posto o mundo. Tá bom, né? Agora começa aí as partes em hebraico, né? Beleza. Então, gente, resumindo até agora, o que a gente aprendeu aqui? De Deus, né? Quem criou, né? O mundo. Jeová, Jesus. Yahuwah, né? O nome de Deus em hebraico. Yeshua, o nome de Jesus em hebraico, né? Eles criaram o mundo, né? E eles criaram fundamentos para o mundo, né? Pilares para o mundo. E aí o texto de 1 Samuel 2:8, Ana, fala sobre isso, né? Agora vamos terminar a linha de raciocínio aqui no Salmos 24, que jamais pode ser entendido se você não tiver esse entendimento que eu estou falando aqui. Fala assim, ó. Fundou-a ele sobre os mares e sobre correntes a estabeleceu. Vou pegar uma outra versão aqui. Vou pegar outra versão aqui. Versão brasileira. Pois ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Bom, aqui está falando sobre a terra, né? O sujeito aqui é a terra. Se a gente ler aqui no verso anterior, né? Salmo 24:1. A Jeová pertence a terra e a sua plenitude. Tudo que tem na terra, tudo plenamente é Jeová. O mundo e os que nele habitam. Então a terra, né, que é o mundo, e tudo que nele habita, tem um dono, né? E a Bíblia fala que o dono é Jeová, certo? Aí no 2 fala, pois ele fundou a terra sobre os mares, sobre as águas e sobre correntes a estabeleceu. Então, a terra está acima das águas. Entendeu aqui? Mas a terra está boiando, né? Em cima das águas. A terra está boiando, a terra é um barco? Não. A terra é sustentada por pilares, né? E esses pilares, lá em Provérbios, capítulo 8, fala que quem fez foi Jesus, né? E Jeová. E esses pilares, nesse tempo de Provérbios 8, não tinha água ainda. Eles foram estabelecidos, né? E aí depois, quando teve as fontes das águas, as águas encobriram, né? Vamos lá. Vamos lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 25, 24 e 25. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Então, antes de ter esse abismo, né, que tem hoje, né, Jesus tinha nascido. E antes de ter essas fontes de águas que encheu esse abismo, ele também tinha nascido. Ou seja, Provérbios está narrando antes do Gênesis 1, né? Antes que as fontes fossem firmadas, antes de haver outeiros, eu nasci. Aliás, desculpa, eu li fontes, né? Antes que os montes, né, fossem firmados. E a gente aprendeu que a palavra aqui pode também ser traduzida
por antes dos montes serem imergidos, né? Que a gente aprendeu no outro vídeo, né? Então, esses montes emergidos são os montes que seguram, né, a terra. Então, quando a gente pega, né, depois de analisar esses três textos aqui, vou pegar aqui essa Bíblia aqui e vamos lá em Gênesis capítulo 1. Tá, vamos lá. É importante, parece estar chato, mas a leitura de novo, mas vai fazer sentido. Vai lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estou falando só da terra hoje, né? Não estou falando dos céus. A terra era sem forma e vazia. Ou a terra estava, né? Ou a terra se tornou. A terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, o abismo que antes não tinha água e não tinha fontes de água, quando ele foi alagado por a água, a terra que estava no fundo ficou sem forma e ficou vazia, né? Não dava mais para ver a terra, só dava para ver a água, né? E na face do abismo, né, no fundo do mar, no fundo do oceano, havia apenas escuridão. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, acima das águas, que cobria todo o abismo, certo? Essa aí é a descrição. As colunas, né, de água, as colunas de água, as colunas as montanhas, né, estavam todas submersas. Nesse ponto não tinha nenhuma montanha com terra à vista, né? Não tinha. Então, depois que Deus criou a luz, aí fala assim, olha. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, no meio daquela água, aquele precipício, né, todo cheio de água, um abismo, né? E tinha já os montes, né? Esses montes estavam todos submersos ainda, não tinha nada para fora, né? Então Deus fez uma separação. No meio dessa água, ele criou um firmamento que segurava as águas, né, de cima das águas de baixo. Diz, e haja o firmamento no meio das águas e haja a separação entre águas e águas. E diz o 7, fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das águas por cima do firmamento. E assim foi. Então havia água abaixo do firmamento e a água em cima do firmamento. Certo? Então Deus chamou o firmamento, né, esse espaço entre as duas águas, de céu. E foi tarde, foi manhã, segundo dia. Aí disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça elemento seco. E assim foi. E Deus chamou o elemento seco de terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Esse é o ponto que queríamos chegar. Como que Deus fez essa separação de águas que ficariam de um lado e a terra do outro, né? Então não é que a água se separou da terra, não. É que os montes subiram um pouco mais. Ou a água desceu, entende? Quando foi criada a expansão, né, uma cúpula, e dentro dessa cúpula ele colocou gases atmosféricos, oxigênio, gás carbônico, gás hélio, todos os gases que a gente conhece hoje da nossa atmosfera. Quando Deus fez isso, parece que ele tirou um pouco de água, né, de baixo, e aí as montanhas que estavam todas encobertas por água passaram a aparecer. E aí a separação ela é natural, né? Se você pega, né, pensa assim, você pega lá
e coloca uma pedra dentro de uma bacia d'água e enche completamente essa bacia d'água. Então a pedra, né, ela está encoberta pela água. Se você fazer um furo na bacia e o nível da água for descendo, o que vai acontecer? Vai aparecer, né, a face da pedra, né? A face da pedra. Aí você vai descendo a água saindo pelo furo, e aí cada vez que você vai tirando mais água, vai aparecendo mais pedra. Então parece que é isso que Deus fez, né? Ele fez com que o nível da água baixasse ainda mais a ponto de aparecer aqueles pilares que ele tinha feito. Aqueles pilares que ele tinha feito lá em Provérbios, que eu expliquei, que estava submersos. Esses pilares, né, que são grandes montanhas, né, é como se você imaginasse exatamente isso, né? O nível da água foi abaixando e a terra foi aparecendo. Então, automaticamente, né, a gente vai entender que a terra ficou exposta e a água se ajuntou, né, é, do lado da terra, né? Ou seja, houve separação de águas com a terra, separou-se, né? A terra seca e as águas que Deus chamou de mares, oceanos, né? Então foi isso que aconteceu em Gênesis capítulo 1, 10, né? Mas se a gente não entender sobre esses pilares, né, que é falado em Samuel capítulo 8, e entender que eles estão fixos no fundo do mar, no fundo do oceano, no fundo do abismo, a gente não vai conseguir entender o que a Bíblia está falando, né? E ainda só voltando aqui no livro de Salmos, capítulo 24, 2, né? Aqui é claro, né? Pois ele fundou a terra sobre os mares. Tá vendo? Então, a terra, ela está acima do nível do mar, né? Está acima. Alguns lugares na terra tem a questão de estar abaixo do nível do mar, né? Existem lugares assim no mundo, né? Que está abaixo do nível do mar, mas a grande maioria ela está acima do nível do mar, né? É como se a terra fizesse uma bacia em certos pontos. E aí aquelas bacias estão debaixo do nível do mar, né? A pressão é maior, né? Agora, acima do nível do mar, a grande maioria do território do mundo está acima do nível do mar, né? Porque a Terra está, né? A grande maioria da Terra, né? Está acima do nível do mar, acima das águas do mar. Então, esses três textos, juntamente com o livro de Gênesis, nos ajudam a entender o que significa essas águas de profundeza. Depois, num outro vídeo, eu vou estar mostrando como essas águas de profundeza afetaram no dilúvio.